Como alguém entra na presença de Deus sem perceber que está carregando por dentro? Essa é a tensão no capítulo 19 de Números. Porque o capítulo não começa falando de emoção, não começa falando de vitória, não começa falando de conquista, começa falando de purificação. Isso já nos confronta em muitas coisas, porque depois da rebelião, depois do juízo, depois da confirmação do sacerdócio de Arão, Deus começa a mexer numa área mais profunda, o nosso interior. Como se dissesse, não basta estar perto do santo, é preciso tratar aquilo que ainda está contaminado. Então surge a lei da purificação. Quem tocasse no morto ficaria impuro. E parece mais estranho no começo, mas ao longo do texto vai ganhando vida, porque a morte aqui não é só um corpo sem respirar. A morte vai representar a consequência do pecado, vai representar a ruptura, vai representar o pecado ferindo a humanidade. Era Deus lembrando todos os dias que existe algo quebrado dentro do homem. E é aqui que o texto deixa de falar apenas do deserto e fala de alma, porque a pergunta muda, sai quem tocou no cadáver e vai para o que você está carregando dentro de si enquanto tenta servir a Deus. Isso tem peso, porque existe pessoas que continuam de pé por fora, mas estão cansadas por dentro, continuam servindo, mas já perderam a reverência, continuam cantando, mas não carregam culpa, continuam pregando, mas nunca trataram seu orgulho. E talvez o maior perigo espiritual seja exatamente esse: aprender a funcionar espiritualmente enquanto parte da nossa alma continua morrendo em silêncio. Só que Deus não ignora isso. Deus manda parar, Deus manda esperar, Deus manda se purificar primeiro, porque o santo não podia ser tratado como comum, e talvez seja exatamente aqui que essa geração tropeça, porque querem presença sem processo, querem altar sem quebrantamento, querem profundidade sem confronto, querem tocar nas coisas de Deus sem primeiro deixar Deus tocar nas áreas escondidas do seu coração. Mas Números 19 vai mostrar que até o sacerdote precisava reconhecer os seus limites, porque maturidade espiritual não é velocidade. Maturidade espiritual é reconhecer quando a alma precisa ser tratada. Então o capítulo vai chegar na novilha vermelha. As águas purificadoras nascem de um sacrifício, e tudo aponta para Cristo, porque no Antigo Testamento o impuro contaminava, mas Jesus acontece ao contrário. Ele tocava no leproso, o leproso ficava limpo; ele tocava no morto, o morto revivia. Ele entrava onde ninguém queria entrar, transformava aquele que parecia impossível de ser restaurado, porque a contaminação não vence Cristo. Cristo venceu a contaminação. E talvez a pergunta final de Números 19 seja essa: será